Meus queridos, hoje, nessas primeiras vésperas da solenidade da Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, nós vivemos o 8º dia desta semana tão importante, na qual nós exultamos com a mesma alegria do 25 de dezembro, contemplando no menino que nasceu da Virgem Maria a face do próprio Deus que fez todo o universo, do próprio Deus que criou todas as coisas e do próprio Deus que é cheio de poder na sua divindade. Então, hoje, essa solenidade é uma expressão de um dos 4 dogmas da bem-aventurada Virgem Maria. No dia 8 de dezembro nós havíamos celebrado a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E hoje nós celebramos esse dogma tão importante que foi promulgado pela Igreja Católica no ano de 431, no chamado Concílio de Éfeso. Olha só, a fé que a Igreja proclama, ela recebeu dos apóstolos, que por sua vez recebeu do próprio Cristo. Quando Jesus nasce, cresce e começa a anunciar a verdade, no tempo que ele permaneceu anunciando a verdade, ele anunciou, ele revelou tudo o que tinha de ser revelado. Depois de Cristo, não há mais nada a se dizer. Em Cristo, o Pai disse as suas últimas palavras, e essas palavras foram entregues aos apóstolos. Por isso que Jesus, antes de ser arrebatado ao céu na ascensão, Jesus disse e ordenou aos apóstolos, os chefes da igreja nascente: ide e anunciai o Evangelho, a verdade. E a igreja, ao longo desses mais de 2000 anos, olha que no último dia 24 de dezembro, o Papa Francisco fez e celebrou a abertura do ano santo, ano jubilar. O próximo ano, aliás, que começa amanhã, nós vamos, nesse ano cheio de festividades ao longo de todo o mundo, nós vamos comemorar 2025 anos de Igreja Católica. Não é para qualquer um, né? A igreja, ao longo desses séculos e até hoje, somente reproduz o que recebeu dos apóstolos, né? Então, quando se proclama, por exemplo, um dogma de fé no século XX, como, por exemplo, o dogma da Assunção da Virgem Maria, que foi promulgado no ano de 1950, não é que a igreja começou a crer nesta verdade de fé neste dia, é porque surgiram alguns questionamentos fortes, que nós chamamos de heresias, e a igreja precisa se pronunciar documentalmente. Mas a fé da igreja veio de Cristo. Tudo que cremos foi anunciado por Cristo, revelado por Cristo aos apóstolos, né? 431, olha só, foi o ano do Concílio de Éfeso. A igreja começou a crer que Maria é mãe de Deus no ano 431? Não, a igreja sempre creu, porque isso foi uma verdade de fé que os apóstolos receberam de Cristo. Só que surgiu um herege, e olha, minha gente, os problemas mais graves dentro da igreja surgem do próprio interior da igreja. É só a gente olhar para nós mesmos, né? Nós somos os primeiros a fazer confusão, né? Nestório era bispo, não de qualquer lugar, mas bispo de Constantinopla, né? Depois de Roma, Constantinopla era o segundo lugar mais importante, né? Onde a fé era presidida. E o bispo de Constantinopla, ele dizia assim: Jesus de Nazaré, nele habitam 2 pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, né? E Nestório diz assim: Maria
ela só é mãe da pessoa humana. Isso, a igreja se reúne em concílio, no concílio de Éfeso, e vai dizer: não existem duas pessoas. Olha para o menino Jesus naquela imagem que vocês estão vendo. Quantas pessoas estão enxergando? Uma pessoa. Uma pessoa com duas naturezas, não duas pessoas, né? O mesmo ser humano que foi gerado no ventre de Maria é Deus. Maria é mãe, né? Não somente da humanidade do Filho de Deus, mas sendo Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, que encarnou no seu ventre, ela passa a ser mãe também daquilo que ela está gerando, né? E na encarnação, falei disso no dia 25, na encarnação o que acontece? A chamada união hipostática, né? A segunda pessoa da Trindade se une à natureza humana, numa única pessoa. Quando nós olhamos Jesus de Nazaré, imagine você, né? Coloca a sua imaginação, né, em exercício. Imagine você lá na época de Jesus, o menino Jesus correndo, brincando, né? Correndo, brincando, igual qualquer criança por aí. Lá estava Deus, que se fez ser humano. Olha só. Por isso que nós chamamos esta realidade de mistério. Como pode? Deus pode tudo. Então, ela gerou a humanidade do Filho de Deus. Então, ela é mãe de Deus. Quando nós proclamamos esse dogma, que é um dogma mariano, na verdade nós estamos defendendo algo, né, sobre o que é a pessoa de Jesus de Nazaré. A fé católica é cristocêntrica e não mariocêntrica. É Cristo que está no centro. Consegue perceber que esse dogma de Santa Maria, Mãe de Deus, fala mais de Jesus do que dela mesma? Aliás, é para isso que serve a igreja. Por que nós estamos aqui? Por que nós somos igrejas? Por que a igreja no mundo? Para apresentar Cristo, somente por Ele. Então nós celebramos esse dogma. O Filho eterno, é bom entender que Maria não é mãe da pessoa trinitária, do Pai e do Espírito Santo. Ela é mãe da pessoa trinitária. Segunda, o Filho que se fez homem. Só que o Filho é uma das três pessoas da Trindade, e Ele é Deus com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Então, ela gerando a segunda pessoa da Trindade que se fez homem, ela se torna mãe da divindade, que é uma só, né? Parece um pouco difícil de compreender, né? Precisa estudar um pouquinho da teologia de Trindade. Mas, minha gente, e nós vemos isso que está expresso em muitos textos bíblicos, né? Nós vemos a visitação de Santa Isabel, da Virgem Maria Santa Isabel, lembra no quarto domingo do Advento? E Isabel, cheia do Espírito Santo, diz a Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela estava cheia do Espírito Santo. Maria é mãe, não de qualquer pessoa, mas de uma pessoa que é de natureza divina e humana. Imaginemos Jesus de Nazaré, né? A criança pequena, né, que trazia em si as características somente de sua mãe. Olha só, né, quem tem filho aí, né, olha para as criancinhas novas, tem uns traços do pai e uns traços da mãe, não é? E tem gente que fala: nossa, você é a cara da sua mãe, ou a cara do seu pai, não é? Ou, não, tem parte que é do pai e da mãe. E Jesus de Nazaré, que se assumiu a humanidade, ele tinha a cara de quem? De quem? De quem ele recebeu toda a carga genética? De Maria. Não teve participação de homem.
Por isso que o ser humano mais belo que existiu, que é Cristo, porque não podia ser diferente, não é? Ele herdou essa beleza de sua mãe, né? De sua mãe. Por isso nós olhamos hoje para a pessoa da Virgem Maria e nós contemplamos nela uma fiel serva daquele que é o centro de toda a fé da igreja, que é seu Filho Jesus Cristo. Quando nós vemos no Evangelho de hoje, os pastores chegam até o presépio onde estava Jesus, aquela cena bucólica, né? Os pastores contemplam no presépio Maria e José, e ela trazia nos braços o recém-nascido, né? Naquele ser humano frágil, ali estava a divindade. Ela é mãe do Deus que se fez homem, né? Ela carregou nos braços aquele que sustenta todo o universo na existência. Ela não é qualquer pessoa humana, né? Contemplando Maria, os pastores viram quem? Jesus. Esse é o papel da Virgem Maria na fé da igreja. Nós não podemos criar uma devoção amedrontada a Nossa Senhora. Nós temos de nos jogar nos braços de Maria, na certeza de que lá se encontra aquele a quem adoramos, o único a quem adoramos, que é Cristo, que é Deus. Então, é uma solenidade muito bonita, muito bonita. E aqui, minha gente, nós vemos mais uma vez nesse evangelho que a igreja coloca hoje, algo em Deus que às vezes nos desconcerta. Deus sempre escolhe aquilo que é frágil, sempre, sempre. Olha só quem Deus escolheu para que tivesse a oportunidade, o privilégio de contemplar o seu Filho eterno que se fez homem por primeiro, os pastores. Quem eram esses homens que, por visão do anjo e por obediência à palavra do anjo, foram às pressas a Belém? Eram homens socialmente totalmente insignificantes, né? Os pastores, hoje eu estava escutando a homilia de Dom Henrique Soares da Costa, saudoso, memorável, e ele dizia assim: os pastores naquele tempo é o que é para nós hoje de pescadores. Vou contar uma piada de pescador, sabe? Alguém que não tem muita, você não dá muita, né? Eu não sei nem usar o termo certo, muita confiança, né? É uma coisa, né, qualquer, né? Os pastores eram esses, e Deus, por meio do anjo, aparece aos pastores, e eles têm o privilégio de contemplar Jesus por primeiro, o recém-nascido. Que bonito isso. E hoje somos nós esses pastores, né? Tinha tanta gente mais digna e melhorzinha para poder contemplar, não mais o menino que nasceu em Belém, mas agora o mesmo ser humano que é Deus e que se apresenta sacramentalmente por meio da aparência de pão e de vinho. Somos nós esses pastores que vamos contemplá-lo, adorá-lo. Às vezes a gente se sente tão pequeno, indigno, diante de tantas coisas que Deus vai nos entregando, a tantos chamados que Deus nos faz. E é essa dinâmica de Deus mesmo, essa dinâmica de Deus, escolhe o pequeno para do pequeno fazer grande. Na liturgia antiga, esta solenidade se chamava a solenidade da circuncisão e do nome de Cristo. Depois, com o passar do tempo, a igreja mudou o título e colocou Santa Maria, Mãe de Deus. Por que circuncisão e do nome? Porque hoje é o 8º dia após o nascimento, e na fé e na prática judaica, 8 dias após o nascimento, o que tinha de acontecer? Os pais tinham de levar o menino para ser circuncidado, para receber a marca, a pertença na fé que eles professavam.
Então hoje é o dia em que o menino Jesus foi levado para ser circuncidado sob o rito judaico, né? Quem não sabe o que é circuncisão vai pesquisar, né? Acho que todo mundo sabe, né? Ora, também na liturgia antiga era a celebração, a missa do nome de Cristo. Com o rito da circuncisão, no 8º dia, ali era dado nome à criança. E o nome anunciado pelo anjo, né, aos seus pais. E eu digo aos seus pais porque no Evangelho, Lucas, está escrito que o anjo falou para Maria. No outro está escrito que o anjo falou para José. Enfim, os pais deram o nome de Jesus. E o nome significa aquilo que a pessoa será de maneira sobrenatural. Você já procurou saber o que significa o seu nome? Né? Tomara que signifique coisa boa. Pois é. João, por exemplo, significa agraciado por Deus, né? Homem portador da graça. E foi isso que João fez, porque ele apontou aquele que é cheio de graça por excelência. Jesus, Yeshua, do hebraico, significa o quê? Significa homem que salva. Ele veio para isso. Por isso, hoje, celebrando o nome poderoso de Cristo, nós vamos ao termo desta Santa Missa, pelo próprio nome poderoso de Cristo, agradecer ao Pai por tudo que nós vivemos neste ano, até mesmo os momentos de perdas, de dores, de tristezas, de problemas e dificuldades, e pedir a Deus que no ano vindouro possamos, pelo poder desse mesmo nome, Ele que salva, ter um ano cheio de alegrias, de conquistas e realizações e de paz. Minha gente, o Papa Paulo VI foi quem promulgou e classificou este dia primeiro do ano, que nós vamos celebrar daqui a pouquinho, como Dia Mundial da Paz, né? O Papa promulgando o dia 1º de janeiro como Dia Mundial da Paz, acabou contatando a Organização das Nações Unidas, e essa data proclamada pela Igreja acabou se tornando uma data mundial, né, onde todos celebram a paz. Também nessa celebração, né, nós imploramos pela intercessão e pela oração da Virgem Maria, que Deus dê a este mundo cheio de guerras, cheio de conflitos, né, um ano cheio de paz, né, um ano mais pacífico, um ano mais cheio de amor, onde as nações possam se resolver de maneira amigável. Esse é o desejo de Deus e essa deve ser a intenção da nossa oração. Por quê? Porque aquele que nasceu é o príncipe da paz. Nós ouvimos no dia de Natal, na noite, a liturgia da noite de Natal, que o texto de Isaías nos dizia: vai nascer para vós aquele que é Deus forte, conselheiro admirável, príncipe da paz. Peçamos a Ele, Ele é a fonte da paz verdadeira. Eu não sei se vocês notam, mas em toda missa a igreja reza pela paz, sempre. Toda a missa consiste de um culto no qual nós nos revestimos de Cristo e nós elevamos ação de graças e preces ao Pai. A missa é isso, nós nos revestimos de Cristo e nos dirigimos ao Pai, por meio do Espírito Santo. Mas tem uma oração, que a igreja, por meio do sacerdote, fala em voz alta, não se dirigindo ao Pai, mas ao príncipe da paz, seu filho amado, que é a oração da paz, né? Toda oração eucológica, litúrgica, a igreja se dirige ao Pai, mas nessa, a igreja se volta para aquele que se faz tão próximo, que é o mediador da paz, Senhor Jesus Cristo.
Vós dizestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Concedei a esses vossos filhos. Por isso que é o Padre quem reza, porque é o Padre quem implora a Cristo pelos seus. Concedei a eles a unidade e a paz. Então nós vamos também, pelo poder do nome de Jesus, hoje celebrado, implorar de Deus paz a todo mundo. Por isso que a igreja coloca essa leitura primeira, que é chamada bênção de Arão, né? Bênção de Arão, que nós podemos rezar nas nossas casas de vez em quando. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus ensina o antigo povo a abençoar e a invocar a paz, e a igreja, o novo povo de Deus, obedece. Por isso que em toda a missa nós rezamos pela paz verdadeira. Essa é a celebração de hoje, da solenidade da Santa Mãe de Deus. Celebramos que Jesus é uma pessoa que reúne em si duas naturezas, Deus e homem. Celebramos que Maria é Theotokos no grego, ela é mãe de Deus, porque gerou o Deus que se fez carne dentro do seu ventre. Celebramos o Dia Mundial da Paz, implorando paz ao mundo também dentro de nós. Minha gente, às vezes a gente fala da paz internacional, mas quantas vezes nós vivemos num barulho dentro de nós, né? Quantas vezes nós estamos na agitação, parece que dentro está um conflito bélico, parece que dentro está uma revolução. E quantas vezes nós não transbordamos esses sentimentos para fora de nós, com aqueles com quem convivemos? Os conflitos, as impaciências, as palavras ofensivas e tantas outras coisas. A paz começa dentro de nós, dentro de cada um de nós. Hoje também é tempo de nós olharmos e fazermos projetos novos para o próximo ano, né? Eu escutei uns vídeos, aliás foi hoje cedo, né? Falando assim, que nós não devemos pôr grande expectativa, porque nós nos frustramos, né? Algumas coisas daquele vídeo eu concordei, outras não. Olha, um ser humano que não tem sonhos é um ser humano sem vida, fracassado. Se nós não tivermos sonhos, se nós não desejarmos, almejarmos alcançar algo que nós sempre desejamos e almejamos, né? Que graça tem a nossa existência? Então, esse dia, esta celebração, é o momento sim de nós sonharmos, de nós planejarmos, de nós pedirmos ao Senhor, Rei Todo-Poderoso, que nos entregou uma mãe para que nós também possamos amá-la. É tempo, é dia propício para nós apresentarmos aquilo que nós temos como objetivos, como metas. É hoje sim, sem medo, né? Sem receio. Hoje é o dia de nós renovarmos as nossas esperanças para um ano que vem por aí, um ano de luta, um ano de desafios, não tenhamos dúvida. Mas se nós não sonharmos, nós já vamos começar fracassados o ano. Não, sonhemos, olhemos para frente e desejemos alcançar aquilo que temos como meta, não sozinhos, mas junto com aquele que tudo pode e que mostrou que mesmo na fragilidade o poder de Deus se manifesta. Sonhemos e partilhemos com Ele nesse altar, nessa noite, os nossos sonhos, os nossos desejos. Que Deus nos ajude e essa celebração nos faça amar mais a Jesus e sua Mãe Santíssima. Assim seja. Amém.